Olá, boa noite. Nós vamos entrevistar ao longo desta semana os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de intenção de voto, que foi divulgada no dia 28 de julho. Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Jair Bolsonaro, do PL, é o entrevistado de hoje. Amanhã, Ciro Gomes, do PDT. Na quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E na sexta-feira, Simone Tebet, do MDB. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 40 minutos. E, ao fim, o candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. Candidato Bolsonaro, boa noite. Obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua presença, candidato, e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, mano, 2018, houve uma denúncia de fraude, e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI, do TSE, que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Nada mais além disso. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor,
Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer. Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional. Bem, quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso no nosso lar. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas são uma das partes, né, desse grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade no ambiente. Teremos eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparência no corrente ano. O senhor costuma dizer que defende a liberdade, mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é: eu autorizo. No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Essas, artigo 142. O que é artigo 142? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu não levo para esse lado. E para mim isso aí faz parte da democracia. Eu não posso eu ameaçar fechar o Congresso. Isso, ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão, como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5, bom, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum. Agora, o outro lado... Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito... Perdão, candidato. O senhor disse algo muito importante ainda há pouco. O senhor disse, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão limpas, etc. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de
respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os resultados. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Pandemia, candidato. Claro. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí, eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então, fizemos a nossa parte. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos, possíveis efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então, fizemos a nossa parte. Raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS reconhece
isso daí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas. O fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio às pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Agora, não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Para eu completar a minha frase, muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. Isso que aconteceu. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas, fazer o que não queriam. Poderiam ter um caos na rua, caos porque pessoas com fome iam para a rua. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. Fizemos a nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo nessa questão. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende? Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse... Não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor... Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. O senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Dentro de casa do que fora de casa. Vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5,00. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil.
os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que estamos fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina foi feita em 2019, que fez com que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica. Programas como, por exemplo, o Pronamp e o BEM preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, num primeiro momento R$600, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, o município não colapsasse. Então essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 22, quando veio a guerra agora, problemas nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria fertilizante para a nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, isso é importante. Não. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Não.